Pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso Jornal Regional e hoje vamos falar sobre anestesia regional e mídias sociais. Eu sou a Natália Moretti. E eu sou Elaine Martins e hoje a gente vai conversar com a Sara Amaral. A Sara é diploma europeu de anestesia e cuidados intensivos e também diploma europeu de anestesia regional. Ela também faz hoje um Research Scholar na Duke University, corpo editorial da Regional Anesthesia and Pain Medicine, como editora de redes sociais e fundadora da Blocker Girl. Primeiro, eu queria agradecer a Sara por estar aqui com a gente, discutir esse assunto tão bacana que é a possibilidade de usar mídias sociais, redes sociais, para a gente fazer uma interação, né, globalizada de especialidades. O conhecimento compartilhado entre especialistas é muito importante. Então, Sara, muito obrigada por estar aqui falando disso com a gente. Obrigada, Helena e Natália. É um prazer enorme estar aqui com vocês a falar de um dos assuntos que mais me apaixona na, na medicina, na verdade, na medicina, na anestesia regional, na anestesia. Eu amo falar de redes sociais, principalmente para mostrar que tem muito mais nas redes sociais do que as pessoas pensam, como eu acho que a gente vai falar hoje. Exato, e o nosso objetivo aqui é tentar ver as oportunidades desse desafio, que é a mistura entre a medicina extremamente especializada e as mídias sociais. E aí, Sara, eu queria agradecer também pelos artigos que você enviou, eles são muito bons. E eu queria começar falando de um que foi um dos que eu mais gostei, que é o Believe the Hype, que ele começa falando sobre ao mesmo tempo, né, de como no Twitter, as publicações no Twitter e as publicações científicas estavam andando em paralelo, no mesmo crescente. Então, baseado nesse artigo, você acredita que a popularidade de certos temas nas redes sociais pode impactar o foco na comunidade científica e acelerar produções científicas em determinados campos, na anestesia regional? Sim, eu acho que sim, Natália. Na verdade, tenho a certeza que sim, e esse artigo mostrou exatamente isso. Esse artigo que a Natália está a falar, ele já é 2021, não é tão recente, mas continua a ser extremamente atual. E foi um artigo que realmente mostrou que começaram a falar do eretor da espinha nas redes sociais, no Twitter, hoje X, mas antes da literatura científica começar a sair, e realmente influenciou. E o ESP é o filhinho para explicar que como isso aconteceu, né? Porque foi o bloqueio da moda que estourou com as redes sociais. E é incrível porque todos os especialistas, particularmente da anestesia regional, a anestesia regional é uma comunidade extremamente ativa nas redes sociais. Nem todas as especialidades são assim, mas a anestesia regional é. E as pessoas que fazem os artigos, que ditam as guidelines e tudo mais, elas são muito ativas nas redes sociais e elas são fazedoras de opinião. E o que elas fazem, os movimentos que elas geram, influenciam sim a literatura científica. Esse artigo é um, mas na verdade tem mais 5 ou 6 artigos que mostram esse tipo de tendência, do quanto aquilo que se fala na rede social influencia a literatura científica e aquilo que se vai produzir, para o bom e para o mal, né, não é? Sim. E realmente o caso do ESP, que foi a primeira vez que eu acho que isso foi tão clássico, teve o boom nas redes e depois é que começou a surgir a literatura científica, quando o bloqueio já estava na moda. E depois até vieram muitos artigos mostrar que talvez não fosse aquela coisa toda e aconteceu um pouco ao contrário do habitual. Então eu acho que essa hype existe, eh, temos que ter cuidado com ela. Até esse artigo, inclusive, mostra que nessa época, né, que estavam tendo muitas publicações, né, e muito se comentava sobre o ESP Block nas redes sociais, esse mesmo artigo mostra que quando você ia para os artigos científicos para ver, só aproximadamente 7 deles cumpriam critérios rigorosos científicos para validar o bloqueio. Uma coisa interessante realmente é que hoje em dia, sabendo dessa importância das redes sociais, as grandes sociedades elas estão nas mídias, né? A própria ASRA, que é uma das sociedades mais antigas de subespecialidade, ela tem Twitter desde 2011, né? Então, realmente, isso acontece no sentido da importância das mídias para a comunidade científica como um todo. E a gente tem não só Twitter, como YouTube. O YouTube, ele é uma referência para muitas pessoas, inclusive, aprenderem nas mídias, né? E tem outro trabalho muito legal
legal que realmente você citou o YouTube como uma ferramenta importante de aprendizado. As sociedades, elas geralmente têm o YouTube da sociedade em si, tem grandes escolas que a gente consegue aprender como que os brasileiros adoram, que é o Nizora, né? O Naizora, que a gente chama Nizora aqui, né? Mas acaba tendo a importância de aprendizado. Todo mundo usa o YouTube para aprendizado. E você considera o YouTube uma ferramenta boa de aprendizado? Como você leva essa parte mesmo de uma ferramenta de aprendizado? Eu acho que sim, mas não é tudo o que está no YouTube, com certeza. Aliás, quem fala em YouTube fala em qualquer rede social. O YouTube é uma rede social. Não é tudo o que vai estar nas redes sociais que é credível ou, enfim, que a gente pode seguir. Eu acho que hoje, o YouTube tem plataformas, tem gente incrível a publicar no YouTube. Tem a Nicora, claro. A Duke, aqui onde eu estou, a Duke Regional Anesthesia, tem um canal muito grande no YouTube que os estudantes aqui, todo mundo usa. Tenho uma colega que está a fazer estágio em Harvard esta semana e ela disse: Sara, o pessoal aqui, os residentes, só usam os vídeos da Duke. Então, assim, são vídeos credíveis. Dr. Kijichin, do Canadá, onde está a Natália. Nossa, o Uh, Kid Tim tem um canal no YouTube maravilhoso, Sara. Você citou agora, é muito bom. É. Eu amo os vídeos Bom, dele. O Dr. Amit Paua, do Reino Unido, o Dr. Vicente Roques, de Madrid, Espanha. Então, assim, tem canais que são muito bons, e que a gente sabe que aquelas pessoas são confiáveis e dá para ver aqueles canais e confiar em qualquer coisa que eles vão postar. Agora, não dá para dizer isso de qualquer canal, de qualquer vídeo. Quer dizer, às vezes a anatomia está toda errada, às vezes a agulha está no lugar errado, às vezes está tudo errado. E está lá no YouTube, e não é porque está no YouTube que está certo, não é? Como dizem, né? Está na internet, então está certo. É, muito sim, interessante, Sara, o que você falou, porque um outro artigo também que você enviou, que eu adorei ler esses artigos, adorei mesmo. Mas assim, um outro artigo que você mandou pra gente comparou os 5 vídeos mais assistidos no YouTube sobre anestesia regional. Os 5 vídeos mais populares. E aí ele analisou como cientificamente esses vídeos estavam elaborados, comparando com os vídeos das grandes sociedades, essas que você já citou. Então ele comparou os vídeos mais assistidos com os vídeos de instituições, né? Como na Sora, a ASA, na qual hoje você faz parte. E aí ele mostra dados que só 17% dos vídeos incluíam critérios como referência bibliográfica, né? E isso é muito interessante porque quando você vê o vídeo mais assistido não era o vídeo que é o vídeo que nós recomendamos. Então, só 30% dos vídeos comparavam anatomia com a sonoanatomia. E eu achei isso extremamente interessante, né? Você ter o mais acessado não é o recomendado pelas sociedades. sim, com certeza. Aliás, uma coisa que eu acho que é bem. Duas formas, eu acho, assim, dicas para a vida de como saber se a coisa é confiável ou não. Bem, primeiro que se são estes nomes que a gente já falou, com certeza dá para confiar. Outra coisa é referências bibliográficas, exatamente como falou a Natália. Eu não confio em nenhum vídeo, nem em nenhum post de Instagram, de X ou de sei lá, que não tenha referências bibliográficas. Se não tem referências bibliográficas, aquilo vem da cabeça de quem? Então, assim, é uma coisa que até na minha própria rede social, na minha própria página, eu sempre fiz questão de colocar fontes bibliográficas em tudo o que eu faço, porque para mim não tem credibilidade se não diz de onde é que veio a informação. Eu tenho que ser capaz de verificar se aquela informação é verídica ou não. Então, essa para mim é, assim, regra básica número um. E outra coisa é que estas pessoas que são ativas nas redes sociais, as pessoas que estão à frente da nossa especialidade hoje em dia mundialmente, elas estão nas redes sociais e elas fazem a curadoria de tudo o que é, tudo o que sai, de artigos, de vídeos do YouTube, de seja lá do que for, eles partilham nas redes sociais, compartilham nas redes sociais, principalmente no X. Então, se a pessoa ficar de olho no que esses especialistas estão a dizer, tem de graça ali tudo que é de qualidade e credível e nem precisa de ficar a perder-se sozinho nas redes sociais sem saber o que é credível e o que é que não é. É a importância, né, da pergunta das redes, o quanto que a gente está discutindo qualidade, mas será que isso mudou o acesso a treinamento? A gente consegue perceber que as pessoas estão tendo mais acesso a treinamento através das redes sociais? Você considera que isso é uma coisa importante para esse acesso, Sara? Eu acho que sim. É claro que ninguém vai aprender uma especialidade inteira pelas redes sociais. As redes sociais são o ponto de partida para gerar curiosidade, para a pessoa querer saber mais, para a pessoa aprender.
E nunca me vão ouvir dizer o contrário, nunca me vão ouvir dizer que alguém vai aprender anestesia regional numa página de Instagram ou no canal de YouTube, porque não vai. Aquilo é para satisfazer a curiosidade, para saber mais. Só que a verdade é que esse conhecimento que está nas redes sociais, ele é universalmente disponível. E às vezes uma pessoa do interior do Brasil, do interior do Paquistão, sei lá, tem acesso à mesma informação que uma pessoa que está aqui numa universidade, enfim, quer dizer, entendo o que eu estou a dizer assim. Agora, é o início, né? Essas informações que estão nas redes sociais são a base para construir a casa, né? Mas elas nunca vão ser a casa. Eu concordo É, totalmente, é muito importante esse ponto. Às vezes nas aulas, assim, eu dando aula de anestesia regional, eu tenho uma imagem que é uma pessoa que antigamente era um professor, que era uma fonte de água saindo, e ele falava, aqui é a sabedoria. E depois o atual é todo mundo nadando em água, com um monte de informação, sem saber o que funciona e o que não funciona. E eu acho que as redes sociais, no momento que a gente consegue direcionar os alunos, consegue direcionar as pessoas, para informações de qualidade, a gente tem como objetivo, como professores, bons professores, a gente tem necessidade de direcionar as pessoas para as informações. Acho que por isso que a gente teve um pouco mais de curiosidade de aprender sobre redes sociais, né, Nath? E a importância da discussão de hoje, das três professoras, né, na verdade. tem. Eu sou, quem me conhece sabe que eu, tipo, eu sempre cito, eu preciso me basear em dados da realidade para poder fomentar a minha opinião. E assim, hoje a gente sabe que 70% dos alunos de universidade e residência, eles se informam por redes sociais, seja ela YouTube, Instagram. E quando as pessoas estão buscando essa rede, elas não buscam realmente a informação que está no livro, né? Como a anatomia perfeita. O que que elas querem? Uma consulta rápida, né? Então, e ok, porque muitas vezes você está ali diante de uma situação, né, que você tem que tomar uma decisão imediata, a qual bloqueio eu vou fazer agora, como que eu olho esse ultrassom pulmonar, enfim. Você está diante de uma situação imediata e você olha ali uma rede social, um aplicativo ou YouTube, num vídeo que vai te fornecer aquela opinião, como realizar aquele procedimento. Porém, é importante que a gente tenha em mente que depois você tem que checar as fontes, checar se aquilo está correto. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Informar onde a pessoa pode buscar e como ela valida aquela fonte de informação, né? Isso que é o mais importante. Exato. E as redes sociais também nos permitem fazer coisas que até há poucos anos a gente não fazia. Na verdade, veio muito da pandemia também, o termos saltados todos para o mundo online. A Sociedade Europeia de Anestesia Regional este ano fez pelo segundo ano consecutivo o Dia Mundial da Anestesia Regional. Não sei se vocês acompanharam, mas é um evento incrível para quem não conhece, que junta as sociedades de anestesia regional dos 5 continentes e cada sociedade de cada continente pega em vários países e faz um calendário de aulas que é em janeiro, foi em janeiro do ano passado e este ano também, e é um dia, são 24 horas, porque começa lá no horário da Austrália e acaba aqui na América, e são 24 horas de aulas de anestesia regional em simultâneo no mundo inteiro, tudo online, todos os especialistas a participarem, e isso tudo vem. Começa no movimento das redes sociais, né? Isto jamais aconteceria há 3 ou 4 anos. A quantidade de países que foram envolvidos no ano passado e este ano é absurdamente surreal. E a divulgação também é toda feita nas redes sociais, ainda tem esse detalhe, né? Todas estas centenas de pessoas participaram e foi tudo, o movimento inteiro começou nas redes sociais. Eu ehm, acho isso surreal, que há uns anos atrás ninguém pensava nisso. Era como dizia a Ellen, tinha o professor que falava e era aquilo Isso, e ali. a fonte de sabedoria, né? Mas hoje em Era só dia uma, todo a mundo. fonte era uma. Exato. Existem os benefícios muito claros da gente conseguir ter, sempre, sabe, assim, a gente consegue ter informação hoje e na hora que a gente quiser, pelas redes, pela internet e tudo. Resta saber o direcionamento adequado para individualizar para cada paciente. Não sei se vocês perceberam, mas nas redes lá do Jornal Regional, a gente só responde com artigo, né? A gente está respondendo com artigo para justamente direcionar o conhecimento e fomentar, na verdade, o pensamento crítico, que eu acho que depois de tanta informação, a gente tem que começar a pensar que as pessoas precisam interpretar todas essas informações. Você concorda, Sara? Concordo plenamente. Mais cedo eu até falei de usar a curadoria dos especialistas e tudo mais,
ver fontes bibliográficas, mas acima de tudo a gente é médico, não é porque está, lá está, não é porque está na internet que é verdade, né? A gente tem que ter nós fomos treinados, ensinados anos e anos e anos para ter pensamento crítico. O pensamento crítico também tem que valer nas redes sociais. Eu tenho que ser capaz de ler um post, de ver um vídeo de YouTube e ter a capacidade de entender se aquilo é credível ou não e ir atrás das fontes bibliográficas e tudo mais, mas tudo começa no pensamento crítico. A gente tem. Não, não é, o vídeo está errado, a culpa é de quem postou o vídeo. Não, gente, a culpa é minha que acreditei no vídeo. É que ele está numa rede Exato. social, né? Então, com certeza, a gente tem que ter pensamento crítico. Nós somos treinados para isso e nós somos capazes de fazer isso e devemos exercer isso com tudo o que lemos, inclusive nas redes sociais. Lemos ou vemos. E interpretação, Nath, de artigos, né? Você fala sempre sobre isso, né, Nath? Isso, a interpretação de artigos para mim eu me lembro que na época que saiu esse boom do SP Block, eu trabalhava no hospital oncológico, e aí os cirurgiões chegaram, não, porque o anestesista não sei onde está fazendo um bloqueio novo. Eu já li bastante sobre isso, mas eu ainda não tenho, não me os artigos não me convenceram cientificamente de que eu vou fazer isso para uma cirurgia torácica numa criança e essa criança vai ter analgesia. Eu não tenho margem para errar aqui, sabe? Eu não tenho, vou deixar uma analgesia ineficaz, né? Se eu tenho um outro bloqueio ou uma outra técnica que me prova cientificamente que eu tenho analgesia suficiente, ou um adulto que seja, e eu lembro que era uma insistência, e aquilo eu falava assim, gente, eles não estão lendo esses artigos. Tipo, como é que eles estão interpretando isso? Porque assim, os resultados são ruins, né? Quando você coloca ali, até aquele momento, né? Então, isso é uma coisa que é muito importante, né? Interpretar quem o artigo excluiu, quem o artigo colocou como critério de inclusão, quais foram os critérios de exclusão, porque se o seu paciente que você pegou naquele momento está dentro daquele critério de exclusão, É. Não tá o adequado para poder você conseguir. É o que a tá gente valendo. falou, é senso crítico, né? É exatamente isso. Uma coisa bacana que eu vi é que você trouxe pra gente uma editorial que você escreveu, Sara. Eu achei o máximo, porque a gente tem muita publicação, né, das coisas que é importante, pensando justamente sobre o uso da anestesia regional, né, ultrassom guiada, se é presente, futuro. Eu vi que você fala exatamente que a anestesia regional já não é o futuro, é um presente, né? Você começa assim, fala um pouquinho do seu editorial, de como foi a ideia de falar um pouco mais sobre ultrassom e começar com Mahatma Gandhi, né? Que você citou. Na época foi o editor-in-chief da Brazilian Journal of Anesthesia que me convidou para escrever esse editorial. Portanto, feliz ou infelizmente, a ideia do tema não foi minha, foi dele, mas obviamente que me agradou muito. Na época eu estava até no Congresso Mundial em Paris, quando surgiu o convite, teve um deadline bem curto e foi por isso até que eu me lembrei de convidar o Dr. Amit Power, porque eu estava lá com ele. E acabei por convidar e nós sentámos numa tarde e o brainstorm foi dos dois. Não vou levar o crédito todo desse editorial porque não foram só ideias minhas. Nós sentámos num coffee break do Congresso Mundial e fizemos o esqueleto daquilo que era esse trabalho, as ideias que a gente tinha. E realmente, eu sempre falava isso até na Blocker Girl, que anestesia regional não é o futuro, é o presente, há muito tempo já. Aliás, tal como as redes sociais e agora a inteligência artificial, nada dessas coisas está no futuro, estão bem no nosso presente já há alguns anos. E a ideia desse editorial foi exatamente passar esta mensagem de que estas coisas, as novas tecnologias, as redes sociais, a anestesia regional, elas vieram para ficar, não têm por que lutar contra, é tudo coisas do nosso dia a dia. São três coisas. Estou a falar de inteligência artificial, redes sociais e anestesia regional. São coisas que, além de que vieram para ficar, são coisas que vieram para ficar porque estão a melhorar o ensino, a aprendizagem, os dois lados e, no fim, aquilo que é mais importante, que é os desfechos dos nossos pacientes. Quanto melhor a gente aprende, quanto mais acesso a gente tem à informação, melhor o desfecho para os nossos pacientes. E aí trago até a máxima da Blocker Girl, que eu sempre foi a máxima desde que eu criei a página, que era por mais bloqueios no mundo. E por mais bloqueios no mundo implica que as pessoas aprendam, que alguém tem que estar lá para fazer os bloqueios, para tirar a dor aos pacientes. E a ideia desse editorial foi passar esta mensagem, obviamente de uma forma mais científica e fundamentada,
mas a ideia era passar essa mensagem de que existem várias formas de aprender, existem várias formas de ensinar. Estas coisas são cada vez mais disponíveis e quanto mais pessoas tiverem acesso à informação, mais pacientes se vão beneficiar disso. Perfeito. É isso mesmo. Eu acho que a gente precisa pensar na possibilidade de aderir tecnologias para o paciente. O objetivo é o paciente e o paciente receber o que é o melhor, né? Receber o nosso melhor de acordo com o que a gente estuda de ciência. E eu vou uma pergunta meio polêmica. Eu sempre pergunto uma pergunta polêmica, mas uma pergunta light, tá? O que, assim, até para Natália também, para o que, assim, em relação a, você acha que as mídias sociais no Brasil, elas precisam de um pouquinho mais de regulação nesse sentido? Vocês acham que é necessário uma regulação de mídias, principalmente mídias médicas aqui no Brasil? No Eu Canadá tem regulamento, posso Nath? estar respondendo porque eu estudei, eu fui estudar isso, né, pra gente fazer. Eu fui estudar quais eram as regulamentações brasileiras para publicação médica, quais eram as regulamentações canadenses e americanas. Elas são bem diferentes. A canadense é extremamente rigorosa. Você só pode publicar para combater má informação ou você só pode publicar para combater uma desinformação médica ou para informar, né? Ela é bem rigorosa. A brasileira não é tão rigorosa assim. O que que eles pedem? Você, como médico, você tem que ter como regulamentação, né? Você na sua rede social precisa ter o seu nome completo, né? O seu nome, o seu CRM e o seu RQE, para que a pessoa possa pesquisar no site do CRM. E aí, além disso, por exemplo, pelo CRM, se você tem uma rede social de uma empresa médica, né, uma clínica, um hospital, o CNPJ do hospital ele tem que estar contido junto com o nome do diretor médico daquele hospital. Tem várias coisas que você deve ou não publicar. Então, existe lá uma regulamentação, mas que quando a gente vai olhar na prática, né, ela não é seguida exatamente à risca. Eu desconheço as regras, as leis canadenses. Aqui dos Estados Unidos eu sei eu não posto nada, eu morro de medo. Aqui eu nunca posto nada. E no Brasil, eu nunca postava paciente. Aliás, era uma coisa que sempre me pediam muito, era os vídeos a fazer o bloqueio e vídeo não sei o quê. Eu nunca gostei de expor pacientes. Então postava muito pouco. Mas o que eu acho, assim, eu acho que deve existir alguma regulamentação no sentido de defender a privacidade do paciente, com certeza. Sim. Agora, no sentido de fazer uma curadoria daquilo que é publicado ou postado, eu sinceramente não sou muito a favor disso. Porque, como eu disse antes, a gente é médico, a gente tem que ter sentido crítico. E eu acho que não é uma lei que vai incutir esse sentido crítico nas pessoas. As pessoas têm que ser capazes de saber usar uma rede social e saber o que é para usar, o que é que não é para usar. A gente é médico, né? Tipo, isso é a base de tudo. Então, eu não sou a favor desse tipo de regulamentação, porque eu acho que as pessoas têm a obrigação de ter esse sentido crítico, isso não, mas eu acho que tem que haver regulamentação para defender a privacidade dos pacientes, com certeza absoluta, isso é, para mim, é inquestionável. Sim, eu acho que tem, na minha opinião, também a questão da imagem profissional, a quebra de privacidade. Eu acho que quando passa um pouquinho, tudo é o objetivo de proteger o paciente. Eu acho que se a gente tem um direcionamento, inclusive de boas informações para a gente conseguir fazer com que esse paciente seja bem assistido, tá ótimo. Sara, então, para finalizar, quais são as mensagens que você gostaria de deixar para casa? Ok. Mensagens para levar para casa. Então, a primeira é claro que eu acho que a gente pode e deve usar as redes sociais para aprender anestesia regional, desde que tenha sentido crítico, veja se as fontes que nós estamos a usar são credíveis, se têm fontes bibliográficas e que as fontes bibliográficas também são credíveis, porque como a Natália dizia mais cedo, nem todos os artigos são bons. E eu acho que se a gente tiver esse sentido crítico de saber onde buscar a informação e o que fazer com ela, as redes sociais são uma fonte infinita de conhecimento e são uma fonte infinita de conhecimento sem limitações geográficas. Quando é que nós, há alguns anos atrás, íamos estar a aprender com uma aula dada na Grécia, uma aula dada no Canadá, uma aula tudo online e isso tudo faz parte do mundo das redes sociais. Então, não tem como fugir, tenha como usar e fazer com que isso seja útil, mas com senso crítico. Isso. Agradecer demais
a presença, assim, eu me diverti muito, eu tô muito feliz da gente estar discutindo esse assunto, até porque nos motiva, né? A gente tá aqui conversando sobre um podcast também, que é usar a mídia para a gente falar sobre as importâncias de utilizar a mídia de forma correta, né? E, Nath, você queria falar alguma coisinha para a gente finalizar? Queria agradecer a Sara pela presença, pela conversa, foi muito legal, eu adorei. A gente tá adorando, né, Elaine? É, não, a gente tá amando usar essa mídia. A gente tá estudando muito, a gente tá aprendendo muito com vocês que a gente conversa, porque toda a vida a gente lê muito para poder conseguir conversar com vocês de uma forma legal, né? E a gente conseguir fazer com que essa mídia, que seja utilizada para discutir a anestesia regional de qualidade, que nós três, nós temos cursos, nós temos possibilidade de ter alunos, então realmente é um encontro muito gostoso de pessoas que gostam do que fazem. Então, obrigada, Sara, por esse tempinho aqui com a gente para falar sobre anestesia regional, né? Obrigada eu pelo convite mais uma vez e obrigada pela vossa iniciativa, que com certeza eu já vi os convidados que vieram. Estou ansiosa para ouvir os próximos podcasts, os próximos convidados e com certeza vai ser muita fonte de discussão e informação boa para quem estiver a ouvir a nossa sessão de hoje e às futuras e às anteriores.